computer. Boa noite, pessoal! Boa noite, meu povo! Boa noite, meninos e meninas! Estamos aqui para a nossa segunda aula do curso de Direitos Reais, aqui do curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E vamos aqui continuar com o assunto. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqueles que não assistiram a aula anterior. Lembrando que as aulas, a gente faz o download da aula e coloca lá no canal Pamplona no YouTube, para vocês terem acesso total. Tivemos aqui nos bastidores da gravação uma palhinha de Felipe no violão, e a gente veio aqui na estrelinha, e aí jogando aqui, batendo um papinho. Vamos lá, meu povo, que a gente tem que conversar com a nossa aula hoje. Vamos embora, bora. Aula passada, eu fiz uma introdução, e aí, acompanhando no programa do curso, eu dei o ponto 1 do programa, que é a teoria geral dos direitos reais, fazendo essa distinção dos direitos reais, direitos pessoais. Fiz a classificação dos direitos reais, trabalhei com objetos dos direitos reais e as obrigações próprio terreno e os ônus reais. Hoje, meus amados, minhas amadas, nós vamos trabalhar posse. Nós vamos compreender o tema da posse nessa situação. E aí, nesse tema, que é importantíssimo. Por quê? Porque perceba, meu amigo, perceba, minha amiga, que o direito de propriedade é o direito real por excelência. E todos os outros direitos reais, que é o direito real na coisa própria, é o direito de propriedade, todos os outros são direitos reais na coisa alheia ou de garantia, situações que nós aprendemos nessas relações jurídicas. Mas eu falei isso na aula anterior, para você olhar o 1225 e ver lá no 1225 que não há previsão específica. Ana Catarina está com uma participação especial felina ali do lado dela. Muito bem, nesse ponto, a gente falou sobre posse, que posse não é, a priori, um direito real. Na verdade, a posse é um poder, né, que tem efeitos jurídicos, que gera repercussões no mundo do direito. Estão lembrados disso? Estão vivos? Tem alguém vivo aí? Hello? Houston, we have a trouble, they not hear me. Alô, tá me ouvindo? Povo brasileiro, vamos lá. Liga essas câmeras, eu quero ver vocês aí. Pode ligar pelo menos aí para eu ver esses rostinhos maravilhosos, né? Para a gente entender aqui a nossa compreensão sobre posse. O que é posse? Posse é um poder, porque posse é uma situação de fato, mas que tem efeitos jurídicos, né? Então, a gente vai considerar a posse em si mesma como uma situação fática, um poder sobre uma coisa. Mas, claro que, quanto aos efeitos, nós vamos pensar em aspectos jurídicos que a gente vai ter, portanto, o conceito meio de Pablo é que a posse é uma circunstância fática tutelada pelo direito. E isso aqui é alguma coisa muito importante para isso. Mas está lá no nosso programa e a gente tem que trabalhar. Se você não souber isso, você vai dizer, não, estudei direitos reais. Você precisa revisar teorias fundamentais para a compreensão da posse. E aí, meus amigos, nós temos dois nomes que vocês já ouviram falar em outras matérias, né? Mas que eles vão ser bem lembrados nesse momento, que são os juristas Savigny, que, na verdade, Savigny é como a gente fala, mas isso é com a francofonia, como era alemão, então seria Savigny, mas ninguém fala Savigny, que é só a boçal, então fala Savigny mesmo, né? Com a teoria subjetiva, e Ehring, né? Rudolf Ehring, meu xará, com a teoria objetiva. O que é isso? Compreenda aqui. Daqui a pouco eu vou dizer qual é a teoria adotada pelo Código, né? Mas você precisa entender que a teoria de Savigny, vamos usar a expressão que está consagrada pelo uso, ela decompõe a posse em dois elementos. Anote aí, quem faz o caderno de ouro, quem faz a digitação maravilhosa que todo mundo peca na véspera, por favor, anote aí. Savigny decompõe a posse em dois elementos. O primeiro elemento é o animus, é a intenção de ter a coisa. E animus, é em latim mesmo, com o no final. A-N-I-M-U-S. Animus. E o outro, o corpus.
C-O-R-P-U-S, né? Corpus, que é o poder material sobre a coisa. Então, em outras palavras, para Savigny, o possuidor, né, aquele que tem a posse, seria aquele que, além de ter a intenção de se assenhorear, né, do bem, dispõe de um poder material sobre ele. Ou seja, uma conjunção de um elemento subjetivo, a intenção, com um elemento objetivo, que é o poder, né, que é o assenhoramento sobre determinados bens. Isso é algo que tem influência no direito brasileiro, notadamente na discussão sobre algumas modalidades específicas de uso capião, matéria que a gente vai aprender mais à frente, talvez já... Não na próxima ainda posse, mas quando for falar de propriedade, né? Que, nesse ponto, a ideia de ter um justo título, uma boa-fé, vai trazer aí um elemento de aproximação com essa teoria subjetiva de Savigny. Mas a gente precisa entender que a outra teoria explicativa da posse é a teoria de meu xará Rudolf von Ihring, que trabalha especificamente a posse em uma perspectiva objetiva. Anota isso, Michael. Objetiva, no sentido que quem é possuidor para Ihring é aquele que, mesmo sem dispor de um poder material sobre o bem, comporta-se como se fosse proprietário. Ou seja, é literalmente a postura do indivíduo. Quem, nesse ponto, se caracteriza, né, assume a coisa quase como se fosse sua, mesmo não sendo, né? Essa é uma questão importante, né? Por quê? Porque aqui nós vamos entender possuidor de uma forma muito mais ampla do que na teoria subjetiva. Na teoria subjetiva, você precisa ter intenção e precisa ter o aspecto material, né? a poder propriamente sobre a coisa materializada. Aqui, não, na verdade, a gente tem para Ihring simplesmente aquele que se comporta como proprietário. Por quê? Porque a posse nada mais é do que uma propriedade sem título. Na verdade, ela não é propriedade porque lhe falta o título. E qual é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro? Aqui a gente precisa... Ihring. É a de Ihring, muito bem, já estudaram, foi muito bem, a teoria de Ihring, que é a teoria objetiva, essa noção do comportamento como proprietário, né? Alguém, por gentileza, bota no chat, só que se tiver alunos sejam rápidos assim, bota o artigo 1196 no chat, porque isso pode facilitar a compreensão do pessoal. Vamos lá? E aí? Deixa eu ver aqui o chat que o pessoal está falando aqui. Travando, está todo mundo vivo? Daí, poucas pessoas... Qual é o número? 1900 e? Não, Artigo? 1196. Possuidor é aquele que exerce pelo menos um dos poderes da propriedade. Perfeito, Michael. Ou seja, é aquele que exerce pelo menos um dos poderes da propriedade. Ou seja, que se comporta como se proprietário fosse. Essa é uma característica interessante. E isso a gente precisa destacar. Por quê? Porque nós vamos estudar propriedade mais à frente. Obrigado, Tarunan. Colocou aí no chat. Né? Por quê? Porque nessa linha nós vamos entender a propriedade como as atribuições de usar, gozar, dispor da coisa. Então, qualquer um que exerça essas atribuições estará sendo, na prática, pela teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, como possuidor. Está claro até aí? Está claro até aí? Diga no chat sim, ou fale aí. Diga aí, aqueles que concordam, digam amém. Aqueles que não concordam, digam misericórdia. Em nome de Jesus. Então, bora. Está todo mundo aí? Não ouvi misericórdia, então está no amém. Misericórdia, Iuris possessione.
Misericórdia. Entra aí, meu filho. Fala, meu filho. Alô, Michael. Oi, professor. Diga, meu amor. Fala. Nada, nada. O senhor falou para falar misericórdia, eu falei misericórdia e iuris possessione, que é o que o senhor acabou de trabalhar. E o senhor vai trabalhar Muito agora bem, com iuris garoto. possessiondi. Isso, mas misericórdia era se não tivesse entendido. Se você entendeu, diga amém, meu irmão. Vamos embora, vamos lá, siga em frente, vamos lá. Saia, a gente vai fazer assim, vou fazer aqui um exorcismo aqui. Saia desse corpo, espírito imundo, alguma coisa assim. Vamos lá, né? Vai fazer uma coisa bem doida aqui. Povo brasileiro, tá todo mundo entendendo? Então, tô levando o carro motor. Segura aí. Aí, meus amados, eu preciso que você trabalhem comigo o conceito de detenção, né? O que é detenção? Vamos lá, joga o 1198 aí na tela. Tarumã parece que é mais rápida. Vamos lá. 1198. Isso. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve esse artigo em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor até que prove o contrário. O que é que nós estamos trabalhando aqui? A figura do detentor, né, é justamente alguém que tem esse poder material sobre a coisa. Está travando? Tiago diz que está travando. Vocês estão travando? Estou aqui. Estou dançando Tá aqui. não, professor, tá bom. Então, beleza. Nós estamos aqui firme e forte. Vamos lá. Neste ponto aqui está de boa, então está de boa. De boaça, como diria lá. Neste ponto, é preciso entender, baby, que a gente tem na figura dos detentores, por exemplo, a figura dos servos da posse, ou fâmulos da posse. Já ouviram essa expressão? Servos da posse, ou fâmulos da posse. São, na verdade, detentores. São pessoas que, neste ponto, estão... O exemplo mais evidente, a gente pode pensar no caseiro aí da sua... Você tem lá uma mansão na ilha de Taparica, ou em Praia do Forte, ou em Itacimirim, ou em Morro de São Paulo, ou qualquer coisa do gênero, e você só vai lá de vez em nunca, e nesse período de pandemia nem ter ido lá, mas tem lá um caseiro que mora na casa, toma conta da casa para você. Ele tem a posse da casa? Ele tem a posse da casa? Não, não, digam não, não. Vocês são muito jovens, mas não lembram daquela atração lá do Silvio Santos que apareceram. Aí você quer trocar um carro 0 km por um palito de fósforo já queimado? Sim! Aquela coisa. Não, vocês não viram, não? Não, ninguém assistia Silvio Santos? Ó, tudo bem, eu estou ficando velho. Vamos embora. Neste ponto, você tem essas pessoas que estão ali em função de uma relação jurídica. Professor, Diga, meu amor. deixa eu só lhe perguntar. O senhor falou que detenção são pessoas que estão na posse, é isso? Ou não? Eu entendi direito. Não. Detenção, a pessoas têm até algum poder sobre a coisa, mas esse poder não é sentido próprio, porque ele está ali em função de uma relação jurídica com o efetivo possuidor. Então, o seu caseiro, quem está tomando conta da casa é o caseiro. Quem está morando lá, o caseiro. Quem é que resolve as coisas da casa? O caseiro. Mas ele é possuidor? Não. Ele é mero detentor. Ficou claro, Luana? Entendi, professor. À sua disposição. Pode perguntar. Oi, é Cristiane. Diga, Cristiane. Eu tenho uma dúvida. Em relação ao várias inventário. sobre tudo no mundo, de onde vim, para onde vou, mas sobre direitos reais eu acho que alguma coisa eu sei. Diga aí. Na relação do inventário, o inventariante, ele seria o possuidor? Não, perceba. O inventariante, ele é o responsável, ele é quem atua
em nome, né, dessa massa que foi inventariada, que está, na verdade, da herança que está lá à disposição da pessoa. Ele pode, muitas vezes, ele é representante, não se trata de uma relação de direitos reais. Ele pode, inclusive, até ser um dos herdeiros. Ele pode, mas ele, nesse ponto, é quem é a pessoa que foi designada, né, para atuar como inventariante. Mas não se trata de uma relação de posse necessária. Por quê? Porque ele vai, nesse ponto, ser o responsável pelo inventário perante o juízo. Ficou claro? Alô? Alô? Não ficou, professor. Agora o que eu fico na dúvida é, por exemplo, vamos supor que tem uma casa. Aí o inventariante não deixa ninguém entrar na casa porque ele é inventariante. E é herdeiro também, né? Claro. Aí por isso que eu queria saber essa parte de posse, se realmente... Inventariante, por si só, não é possuidor. A relação jurídica não é real, é de jeito pessoal. Está entendendo, meu amor? Estou entendendo, ok. Beleza. Então, sigamos, siga o trem. Neste ponto, aí você vai ter o detentor, né? Como apenas alguém que está lá para responder em nome do efetivo possuidor, né? E aí, o que é que acontece? Só para lhe falar sobre essa questão, né? O fato dele administrar a relação jurídica, administrar os bens, nesse caso, não induzem posse. Puxa o artigo 1208 aí do Código Civil, que pode ser, talvez, uma expressão interessante. Botou aí? Não? Não induzem posse os Não atos de mera induzem posse permissão os atos de mera permissão ou ou tolerância, tolerância, assim como não autorizam. não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Essa é uma questão importante, porque imagine, meu amor, meus amores, o seu caseiro que mora lá na sua casa, na ilha, pode usucapir o seu bem? Pensei. Não. Não. Não pode enquanto ele está na condição de caseiro, né? Agora, se por acaso ele, sendo caseiro, toma posse da casa, e aí, nesse ponto, te esbulha da posse, aí você vai começar a contar o prazo da usucapião, quando a posse se tornar mansa e pacífica. Você Como entendeu? é que... O quê, meu amor? Como é que a gente vai saber que ele passou de detentor para posseiro? Aí, aquela resposta padrão de todos os professores de direito, por todos os meios admitidos em direito. Ou seja, você vai ter que convencer o magistrado, né, velho? Por quê? Porque, de fato, não tem assim um momento mágico. Gente, olha, serei detentor, virei possuidor. Não é assim, cara. É uma circunstância fática. Então, o cara era caseiro e, de repente, botou para fora, você foi lá, ele... Não, você não vai entrar agora, eu sou dono. Soltou, pirou, e você não resistiu, deixou o cara lá. O cara está indo inicialmente, de forma precária, né? Mas aí ele efetivamente toma posse e aí torna-se possuidor, não é mesmo? Professor? Existe tempo, professor? Tempo para quê, meu amor? Porque o tempo não para, diria Cazuza. Diga aí. Para ir passar de detentor para possuidor, por exemplo, ter o uso capião, existe tempo? Claro que para usucapião existe tempo, meu amor. Mas aí esse tempo só tem o seu dia, Zacó, só tem o seu contagem inicial no momento em que a posse se torna mansa e pacífica. No momento em que está tendo esses conflitos, esses dados, você vai ter, nesse ponto, um elemento para contar esse prazo. Enquanto está tendo conflito, está botando, está brigando, ainda não é. Depois disso, o cara desistiu, deixou o cara lá, está correndo o prazo. Mesmo que a posse, essa é uma questão interessante, mas deixa
para quando eu for falar de propriedade, né? A gente vai falar sobre o uso capião de coisas roubadas ou coisas furtadas, né? Coisas obtidas de forma ilícita. É possível? Sim. A gente vai discutir esse elemento. Tem um texto muito interessante de Raul Chaves sobre isso. A gente Professor, resgatou no livro. Diga, meu amor. professor, nesse caso aí, seria um exemplo, seria mais ou menos, eu tenho minha família, vamos supor que minha família tem um caseiro em uma das casas, e minha família toda morre, esse caseiro continua cuidando da casa, lembrando que o único efeito que se estende da propriedade para ele é defender, enquanto minha família é viva. Minha família morreu, ele ficou cuidando. Então, ele passou a ter posse porque não houve briga em direito. Se tornou propriedade mansa e pacífica, e ele pode pedir uso capião, correto? A gente vai imaginar isso, a uso capião, a partir do momento em que ele perdeu a condição de detentor somente. Ele não era mais empregado. Morreu todo mundo, não foi? Então ninguém está pagando mais ele. Ele está morando lá e está cuidando da casa como se dono fosse. Mas perceba, meu amado Michael, e aqui voltando para a pergunta também da minha amada Camila, aqui a gente tem que perceber que a noção desta situação, desse conhecimento, vai ser levada em consideração. Por quê? Porque, de fato, deixa eu ter uma foto que está tão bonita, tanta gente na tela. Aqui, aparecer aqui bonitinho você na tela. Então, nesse momento, né, a gente fica, né, imaginando, o cara nem sabe que o pessoal morreu, né? Ele estava lá, o pessoal era meio caloteiro mesmo, não pagava ele direito, não sei o quê, mas estava lá. Há algum momento, diria Camila, em que a gente pode dizer, opa, a partir daqui você deixou de ser detentor e passou a ser possuidor, nós vamos buscar marcos. Nós vamos buscar marcos para poder contar os prazos correspondentes para uso capião, que aí é a aquisição da propriedade. Porque a uso capião, né, perceba, ela pressupõe a posse. Ou seja, a posse antecede a propriedade. Eu ouvi Professor, Gabriela, boa noite. pode falar. Nesse caso que o colega falou, se houver um processo de inventário e não tiver herdeiros, quem herda o bem é o Estado, não é isso? E aí ele vai ser obrigado a sair de lá. Minha amorzinho, minha pitula, como diriam os mamonas assassinas. O que é que eu preciso dizer para você, minha amada Gabriela? As coisas não são assim tão facezinhas, não, meu amor. Por quê? Porque, de fato, nós temos que entender que o Estado não fica se apropriando fácil. Não confunda a ordem de vocação sucessória, né, com a ideia da uso capião, que é para uma aquisição de propriedade. O que é que você precisa entender, minha amada Gabriela? Quando você morre, mesmo caso lá da família de Michael, quando você morre, família de Michael morreu tudo, nós estamos vendo aqui, I see dead people, estou aqui, e esse sentido aqui, Michael não está aqui, está aqui apenas a projeção astral dele, né? É que nem em WandaVision ou Doutor Estranho, né? Nesse ponto, morreu, mas não pode ter, vocês aprenderam em Civil 1, não pode ter propriedade sem titular. Existe um titular. A gente só não sabe quem é. Não tem herdeiro por grau de filiação, nenhum nesse momento, nenhum. Aí o que é que vai acontecer? Vocês vão aprender lá em sucessões, vocês já vão aprenderam, né? Que você vai ter cônjuge em concorrência com descendente, cônjuge em descendência com ascendente, só o cônjuge, depois colateral tem o 4º grau civil, e depois o Estado, que vai se habilitar. Teoricamente, ele vai se habilitar. Né? A gente sabe que nunca, na prática, isso não acontece. Mas aí o que vai acontecer? Alguém está lá exercitando a posse. Alguém está exercitando a posse e o Estado não se move. E aí, depois do determinado lapso temporal, dependendo do tamanho da área, ou a gente vai imaginar, ou determinada quantidade de anos, com posse, nesse sentido da teoria objetiva de Ehring, você vai poder habilitar a propriedade, porque vai adquirir o domínio pelo decurso do tempo. Pegou? Pegou, Gabriela? Diga. Posso Júlia. fazer uma pergunta? Desculpa. Pode sei que fazer são quanto muitas. quiser, mas só peço que depois vocês deixem eu terminar pelo menos a classificação Sim. da posse hoje. Mas vamos lá.
Enfim, o STJ já pacificou que para bens públicos não existe diferença entre posse nova e posse velha. Ok. Uhum. Aí, se o Estado, um ente que Opa, seja. para efeito de detalhe, eu ainda vou explicar o que é posse nova e posse velha aqui pro povo. O pessoal não entrar em surto quem não assistiu a aula anterior, mas diga aí. Tá, desculpa. Mas se o Estado adquire ele recebe uma doação de um bem, mas ele só fez o registro depois de 20 anos. Então, ele só adquiriu a propriedade depois daqueles 20 anos. Nesses 20 anos, ocuparam aquele local e passaram a exercer a posse mansa e pacífica. As pessoas, inclusive, pagam IPTU, conta de luz, tal, não sei o quê. Compostos como proprietários fosse. Elemento para Sim. caracterizar a posse. Beleza. O Estado pode entrar com uma ação de emissão na posse depois, sendo Perceba, o que... exercício de direito de ação é um direito público subjetivo e disponível. Então, o Estado pode ajuizar a ação sempre. Agora, sim, ele sim. terá reconhecida a propriedade, esse é o elemento. Olha, eu vou pegar os elementos, é que nem questão de prova, eu tenho que pegar os elementos que você me oferece aqui. Você não falou em herança, você falou em doação. Alguém fez uma doação ao Estado, né? Tem um detalhe. Essa doação precisa, nesse contrato, o contrato de doação é um contrato real, né? Então, eu só vou materializar a doação efetivamente, se é um bem imóvel, com o registro, com a transcrição. Você tem apenas um título para fazer. E se alguém, nesse período, fez um contrato de doação, nunca registrou, passaram-se mais de 20 anos, era um particular, vai caracterizar o usucapião de maneira mais fácil. É um exemplo bom para a prova. Agora, mesmo sendo bem público. Alguém morreu. Não, a família de Michael. Michael botou agora uma roupa aí de jogador de basquete e na proteção da tela. E aí, Michael, volta para a aula, Michael. Aí, nesse ponto, o cara morreu, a família de Michael morreu toda. Então, na ordem de vocação sucessória, só quem poderia se habilitar é o Estado, com letra maiúscula, o município, para verificar nessa situação. Mas ele não se habilitou ainda. Então... O fato é que, naquele momento, ninguém se habilitou. E só depois de mais de 20 anos, quando alguém estava lá com a posse mansa e pacífica, veio o Estado pedir uma emissão na posse com a ideia... Na verdade, não tem, aí o Estado não tem como pedir emissão na posse por uma circunstância. Ele precisaria ser reconhecido, né, como herdeiro, né? Na verdade, ele iria se reconhecer na vocação sucessória quem iria receber esse bem, e aí, lá no inventário, o que quer que seja, né, ter o título para a habilitação. Então, aí só depois desse título verificaria. Mas perceba, numa circunstância como essa, estou pegando o exemplo que você botou, que ficou bem didático, né, para fazer essa questão de prova, né? Aí você já tem lá... É uma questão real, professor. Aquela comunidade do Tororó, lá da Estação Lapa, que agora está sendo bastante noticiado e tudo, eles ocupam lá desde os anos 2000 e o Estado só fez o registro da doação em 2006. E tem um vício no registro, que eu não sei se nesse caso conta, que o doador estava morto na hora que o Estado adquiriu a propriedade, que foi quando fez o registro. Eu não sei se isso caracteriza um vício, mas... E aí o Estado agora, né, o Estado do município entrou com a ação de reintegração de posse para fazer um shopping lá. Eu não faço bem interrupção, eu estou tentando falar. Vamos lá. Então, desculpa. Então, aqui, a questão básica, querida. Você tem uma situação de fato com diversos aspectos, né, que qualquer discussão em que você tem elementos diferentes de fato pode gerar situações diferentes do direito. Não é aquela frase, cada caso é um caso. Não. No direito, a menor diferença de fato gera a máxima diferença da aplicação do direito. Nós temos aí parece aquela música do Engenheiros do Havaí, várias variáveis que vão ter que ser levadas em consideração. Não virou questão de prova. A questão de prova era como você anunciou. Aí era facinho. Agora você já agregou vários outros elementos, um suposto vício, uma discussão sobre... Aí não dá para responder assim, pirlim-pim-pim. Beleza? Tranquilo?
Sem medo de ser feliz? Vamos embora, meu povo. Então, nesse ponto, você já compreendeu, portanto, o que é o detentor. Vamos falar rapidamente sobre o tema da possessio iuris, que é a ideia da posse de direitos. Né? Por quê? Porque esse é um elemento interessante para suscitar. Por quê? Porque que a gente precisa compreender? Alex, seja bem-vindo, ligou a câmera. Nesse ponto, dizer que, a priori, as relações jurídicas de posse se referem a bens, a coisas. Né? Então, nós temos, nesse ponto, uma delimitação do âmbito do nosso tema. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, sobretudo, a doutrina lembra da tese, isso era muito importante no início do século, né, da teoria das posses, da posse de direitos pessoais. Isso era muito interessante, né? Quando a gente falava no início do século XX, ainda na vigência do Código Civil 16, que era bem mais formalista, né? A gente falava muito sobre a posse de estado de filho, né? Quando você tinha discussões sobre filhos legítimos, filhos ilegítimos e um tratamento jurídico diferenciado. Desde a Constituição de 88, o artigo 226 trata filho. Filho é igual de qualquer forma, né? Filho no casamento, na união estável, adulterino, incestuoso. Filho é filho. Filho é filho. E aí vai seguir as relações jurídicas desse ponto. Mas, de tempos em tempos, a gente fala sobre posse de direitos reais. Eu só estou querendo falar desse assunto por causa de uma súmula do STJ. É a súmula 193. É uma súmula que, na prática, perdeu sentido. Mas todos vocês são muito novinhos e novinhas. Então, eu peço que vocês perguntem para papai, mamãe, titio, vovó, sobrinha, a música Família dos Titãs, né? Se lembravam, no início dos anos 90, até o início dos anos 90, como o telefone era caro no Brasil. Você tem uma linha telefônica, né? Eu me lembro que minha primeira declaração de imposto de renda eu fiz quando eu virei servidor público em 92, eu fiz para 93, e eu tinha uma linha telefônica que eu tinha comprado e eu alugava. A gente declarava linha telefônica no imposto de renda. Porque eu talvez não nem nascido em 92, 93, né? Mas o que é importante dizer sobre isso? Eu sou professor, eu lembro dessa época. Você lembra dessa época, Cris? Então, o que acontece, Cris? Nós temos uma situação em que a relação de uma linha telefônica era um bem com um valor comercial muito grande. Hoje não vale nada, né? Ninguém. Você compra o chip na banca de jornal, né? Então, ou no camelô. Né? Mas perceba, naquela época era muito difícil, né? Pela Telebahia, né? Aquela coisa assim. E, como havia um valor econômico, o STJ admitiu a possibilidade de um direito de uso de linha telefônica ser adquirida por uso capião. É a súmula 193. Perceba que... Aí alguém, o Tarunã, excelente, colocou aí no chat. Né? Aí o que acontece? Você tinha a linha telefônica, é um direito pessoal. É um uso em função de uma determinada circunstância. Não é uma relação de propriedade em sentido próprio. Mas o STJ admitiu essa possibilidade. Professor? Espera aí, só voltar aqui rapidinho, porque hoje é aniversário do meu irmão. Ele mora nos Estados Unidos. Aí pediram para eu ligar para ele, mas eu digo para ele que eu vou dar aula até 21h20. Aí já estão ligando. Me dá um minuto, literalmente, pois eu pensei que não é blefe. Aqui, ó. Oi, feliz aniversário, gente. Canta parabéns pro meu irmão, literalmente, que eu tô dando aula aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Parabéns. Parabéns Foi eu. Parabéns pra você. Querida. Olha, gente. O velho tá fazendo 47 anos. Corre, olha, gente. Estou ouvindo aí um coral desafinado da minha sala aqui. Parabéns, meu irmão. Te amo muito. Parabéns para você. Eu estou dando aula aqui, literalmente, mas a aula termina 9h20. Aí eu volto. Mas vou deixar Luiz Augusto e Rodolfinho aí
me representando, eu volto para aula. 9h20 e ponto, eu volto a ligação, tá? Um beijo, meu irmão. Te amo, te amo, te amo, te amo. Um beijo. Parabéns. Vocês ouviram o coral do pessoal aqui, ó. O pessoal aqui no coral aqui, ó. Aqui, muito bem aqui, ó. Beijo. Tchau, tchau. Vocês desculpem, mas é aquela coisa, eu tô literalmente dando aula. E aí é aniversário do cara, fazer aqui. É o meu irmão mais novo, né? Então aí, eles vão lá. Mas vamos lá. Povo brasileiro, observado essa questão. Ô, professor? Diga, meu amor. Sou eu, Ivan. Ivan, não, eu fiquei na dúvida porque eu lembro que linha telefônica ele era se fosse um bem, né? Você tinha até classificados, né? Tinha até classificados, né? Você tinha valor alugava. Comercial, entende? Isso. Mas perceba que ele não... Na verdade, você... e perceba, você tinha direito à linha telefônica. Né? A gente acabava tratando como se fosse uma coisa, como se o aparelho, né, fosse... Né? Aparelho não, pode ser substituído por qualquer um. Né? Você tinha, na verdade, uma concessão para fazer a ligação telefônica. Entende? Eu tinha um entendimento que eu era pequeno na época, né? Eu achava que era um bem, que a linha telefônica era sua. Na verdade, é um bem em sentido jurídico, mas não era um bem apropriável em sentido próprio. Né? Uhum. Aí o Michael trouxe aí mais um filho canino aí para assistir a aula com a gente. Né? Mas nesse ponto, é família multiespécies. Hoje vale tudo aqui. Tem cachorro, gato, meu irmão, tem tudo aí. É tudo quanto é bicho. Né? Nesse ponto, a gente fica imaginando, eu comprei o telefone, né, Ivan? Eu comprei o telefone. Na verdade, você comprou, adquiriu o direito ao uso da linha telefônica tal. Tanto que, ó, se você quebrasse o aparelho, substituía, estava lá. Né? A linha continua existindo. Só que, de fato, pela repercussão econômica, o STJ reconheceu como se fosse um bem apropriável. E não era, na verdade. Era uma linha. Beleza? Pegou legal? Professor, ele... Diga, meu amor, quem fala. Enquanto bem corpóreo, que é mais ou menos algo que a súmula 228 da STJ também fala a respeito de direitos autorais, né? Sim, meu amor. Mas aí perceba que é uma situação de o direito a uma linha telefônica é um direito pessoal. Um direito pessoal a um bem que é incorpóreo, é verdade, mas não é apropriável em sentido próprio. Hoje você consegue imaginar, Ivan, você que viveu então a época anterior, você querer discutir uso capião de linha telefônica? Não faz sentido. Não faz. Por quê? Porque perdeu o valor econômico na prática. Entendeu, querido? Pegou? Legal? Então, vamos lá. Finalmente, eu estava preocupado de não dar tempo de chegar nisso, mas vai dar. Preciso, anote aí, povo brasileiro, classificação da posse, para eu poder, todo mundo entender a pergunta da nossa amada Júlia. E aí, povo, anote aí, quanto à posse, ela pode ter diversas acepções. E eu preciso que vocês saibam todas, tá? Quanto ao exercício ou gozo, nós falamos de posse direta e de posse indireta. Tarunã, você que é a super rápida, coloca aí o artigo 1197, 1197, né? Aí o possuidor de direito, o possuidor direto tem direito de defender a sua posse contra o indireto, e este contra aquele. Artigo 197, enfim... eu estou no 1197. Eu estou no 1197 também. Exato, vamos lá. A posse direta... 776. O possuidor direto. Tem... Vamos lá. Não. Ou eu falo ou você fala. Vamos embora. Vamos lá? 1197, lê para mim, meu amor. O possuidor direto tem direito de defender a sua posse contra o direto, e este contra aquele, salvo hipótese em que a legislação estabelece uma ação específica. Você deve estar lendo outro... o artigo 1197, meu amado Michael, tem essa redação que Tarunã colocou para a gente. Eu não vou discutir matéria de fato, meu amigo. O artigo 1197 tem essa redação.
Já É a que posse direta de pessoa que tenha coisa em seu poder Isso. temporariamente Você em achou, virtude de Michael? direito Só que o pessoal. Michael estava perdido, ele estava lendo o dispositivo. Vamos lá? Vamos lá, O querido? real não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Certo, agora vamos explicar. Todo mundo já leu, tá aí é o artigo 1197 do Código Civil. Michael já deve ter localizado, tá beleza? Localizei, professor, eu coloquei errado, eu estava lendo o enunciado A gente 76. percebeu, mas a gente não podia dizer. Então, que é aquela coisa, não a pessoa fica achando, tá fazendo bullying comigo, não sei o quê. Não, que nada. É porque você estava lendo errado mesmo. É o 1197. E o grande lance é perceber essa distinção de posse direta e posse indireta. Por quê? Porque ambas são modalidades de posse. E aí, baby, você precisa compreender bem essa circunstância. Por quê? Porque quem tem propriedade tem posse. Olha que pergunta capciosa. Não necessariamente. Não necessariamente. Quem tem propriedade em Não, sentido professor. próprio tem posse. Eu acho que não. A pessoa pode ter a Mas- propriedade, mas não ter a posse da coisa. Depende. Propriedade. Posse não é um elemento de propriedade. É isso Propriedade. que eu tô- Em regra A deveria propriedade ter, é elástica, mas você na pode prática, não. Não, meu bem. Todo mundo já falou? Todo mundo já falou? Titio pode falar agora? Muito bem! A resposta é a seguinte: quem tem propriedade tem posse. Ponto. Tem posse. Agora, que posse, baby, diria Justin Bieber? A posse que nós estamos aqui, a decorrente da propriedade, é a posse indireta. Quem tem propriedade em sentido próprio tem posse indireta. Agora, o que é que acontece? É possível desmembrar a posse. E aí, o que é que acontece? Em função de relações jurídicas pessoais mesmo, nós vamos ter um desdobramento da posse em posse indireta e posse direta. Quando eu sou o dono desse lugar que eu estou aqui, ora, eu estou no exercício da minha propriedade e no exercício pleno da minha posse. Mas imagine, tinha alguém na aula passada que eu ficava brincando que eu estava vendendo. Não, acho que foi na outra turma, né? Então, vou pegar aqui meu amigo Oswaldo. Oswaldo resolve alugar essa casa. E aí, o que é que acontece? Oswaldo, por uma relação jurídica pessoal, ou translocação, passa a ter a posse dessa casa. Quando Oswaldo passou a ter a posse dessa casa, eu, proprietário, locador, ele, locatário, perdi a posse, gente? Não perdi a posse. O bem ainda é meu. E a posse, lembra a posse? O que é posse? Exercitar um dos atributos da propriedade. Então, a propriedade pressupõe posse. Agora, o que é que vai acontecer, meus amados? A pessoa pode abandonar um determinado bem, ainda está com a propriedade, tem teoricamente, aí muito teoricamente, a posse indireta, mas nem está ligando. E o possuidor direto que invadiu aquela área começa a se comportar como se dono fosse. Passa o prazo, que a gente vai estudar mais à frente, para aquisição de propriedade, a posse que ele já tem pode se convolar em propriedade. Entende? E aí eu perderia a propriedade. Mas na relação eu e Oswaldo, eu locador, ele locatário, os dois têm posse. Quem não tem posse é o seu Zé, que é o meu caseiro, que quando eu aluguei a casa para o Oswaldo assumiu também esse empregado. Ele é, seu Zé, o quê? Mero o quê? Detentor. Detentor, eu queria ter uma filha assim. Exatamente. Muito bem.
Esse lance que é importante você compreender. Por que, meu amado Oswaldo? Porque quando eu lhe cedi a posse direta em função do contrato de locação, eu abri mão da minha propriedade? Eu abri mão da minha posse indireta? Não. A posse direta está com você. Eu sou o dono? Sou. Mas você pode proteger a posse que está com você, inclusive de mim. O fato de eu ser proprietário não me autoriza a turbar a sua posse. Entenderam? Por isso é que a gente pode dizer que o possuidor direto, né, pode defender a sua posse, inclusive contra o indireto. É isso que vocês leram ao ver o artigo 1197. Entenderam a distinção de possuidor direto e possuidor indireto? Sim? Engluse? Beleza. Outra diferença de posse que nossa amada Júlia já está interessada nesse tema. Né, Júlia? Presta atenção aqui. Que é quanto à existência de título. Aí a gente fala de posse justa ou injusta. Minha amada Tarunã, já botei você para explorar sua mão de obra qualificada. Bota aí o artigo 1200 do Código Civil, para a gente entender o que é a posse justa e o que é a posse injusta. Nos termos do artigo 1200, né, a posse justa é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. É isso aí. É justa a posse que não for violenta, clandestina Professor, ou precária. Diga, meu amado, que eu não sei quem está falando. essa classificação é quanto à Existência de vício. Certo. Beleza? É Lucas. Ô, Lucas, tudo bem? Saudade de você. Vamos lá. Né? Lucas não ligou a câmera, mas eu me lembro bem de Lucas. O Lucas parecia com meu filho um pouco. Tem a cara bem marrenta, o cara assim bem... Assim, parece com meu filho. Meu filho tem essa cara de marrento também. Então, nesse ponto, aí, Lucas, o artigo 1200 vai dizer quando a posse é justa. É quando não é violenta, clandestina ou precária. Posse violenta, acho que o nome já é instintivo dizer. Por exemplo, a posse, o movimento do sem terra invadiu a fazenda tal, né? E estamos lá na base da porrada, botando todo mundo para fora. A situação de violência está evidente aqui. A situação de posse clandestina é diferente de violência, é lista da mesma forma. Você imagina que você tem uma cerca que divide o seu terreno do terreno do vizinho e, de noite, você vai lá e joga a cerca uns 10 metros para dentro do terreno do vizinho, incorporando esse espaço. Né? Essa é uma posse clandestina. E a posse precária, a precariedade se refere justamente àquela situação de uma relação jurídica que não está respaldada como sentido de propriedade. Por exemplo, o comodato. Né? Eu emprestei meu apartamento para você, ou emprestei o meu carro para você. Né? Você está com a posse direta, mas essa posse é precária, porque ela está respaldada no título. Então, enquanto você está nessa relação, Oswaldo, que alugou aqui a minha casa, ora, você tem posse? Sim. Mas essa posse lhe legitima a usucapiar o bem? Não. Por quê? Porque ela é precária. Não é uma posse fundada em um direito real, mas sim na relação pessoal contratual que a gente estabeleceu. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Olha, faz aí uns joinhas aí. Professor. Sim. Diga, amor da minha vida. Fala, Luana. Qual é a classificação? A primeira foi exercício ou gozo, a segunda, existência de vício, e essa é qual? Existência de vício é que eu acabei de falar. Não, a existência de vício é a justa, injusta, é isso Justa ou e não? injusta. E a clandestina e precária? São modalidades de injusta.
Ah, certo, ok. Junto com a violenta. Ok. Assim, é que eu sinto falta da sala de aula, né, gente? Aí, por exemplo, quando eu dou aula, vou falar de posse violenta, aí eu sou grande, não sei se vocês me viram, pessoal, eu sou gordo, eu sou gorducho, né? E sou grande, né? E eu luto boxe, né? Aí, na hora que eu falei de posse violenta, eu chego assim, eu dou burro na mesa, agora aquela coisa assim, pra fazer uma lacração, assim, eu gosto dessa coisa assim, para o pessoal ficar acordado, né? Porque às vezes o pessoal tá cansado, tá trabalhando, tá com sono, aí eu dou um murro na mesa, o pessoal acorda, assim. Mas aqui não tem graça no mundo virtual. Né? Vamos lá. Essas presepadas do tio, vai. Anota aí. A terceira classificação. Quanto à legitimidade do título, né? Pode ser também chamada de classificação quanto ao elemento subjetivo. Essa aqui é muito importante, viu, gente? Importante pra cacete. Que é a posse de boa-fé ou a posse de má-fé. Por que, povo, Pipa, olha para mim, né? Vocês... repita aí, professor. Quanto à legitimidade do título. Ô, professor. Diga, meu amor, Tiago, anota aí. Ah, tá, obrigado. Quanto à legitimidade do título. Legitimidade do título. Isso, meu lindo, bota aí. Tá, obrigado. Posse de boa-fé ou de má-fé. Aqui, rei, você precisa entender uma coisa. Vocês estudaram pra caramba boa-fé objetiva lá em contratos. Todo mundo já domina esse tema. Os professores de civil adoram falar de boa-fé objetiva. Fala de boa-fé objetiva lá em parte geral. Boa-fé objetiva obrigações. Boa-fé obrigações 2. Né? Mas aqui a boa-fé é a subjetiva. É o conhecimento mesmo. É a situação, né, de conhecimento, cognição, que a gente possa dizer, né, é de ignorar o vício. E isso aqui é muito importante para os efeitos da posse. A gente fala dessa boa-fé subjetiva quando a gente fala lá de benfeitorias. Estão lembrados? Benfeitorias úteis, necessárias, voluptuárias. Né? A gente, quando fala disso, né, por quê? Porque é dos efeitos da posse. E essa aqui é um elemento importante para a gente entender a diferença de posse de boa-fé para a posse de má-fé. Puxa aí, Tarunã, o artigo 1202, que já me ajuda aí. Pode botar o 1201 também, 1201 e 1202, né? Porque a gente vai ter a noção de justo título e a noção de posse de boa-fé. Vamos lá. 1201. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. 1202. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Aqui é um elemento interessante, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui a noção da existência de um vício que, ou seja, é conhecimento mesmo. E perceba, quem é do interior aí, gente? Quem é do interior? De vocês aí, quem é do interior? Felipe, Rogel, quem mais? Michael. Quem é o interior mais longe aí de vocês aí? Ou uma cidade menorzinha? Diga aí quais são as suas cidades, vai. Aqui é Irecê. Irecê, então deve ser Dourado, porque todo mundo de Irecê é Dourado. Eu aprendi lá. Não, graças a Deus, não. Então você é a ovelha negra da família, muito bem. Mas é um dourado, é o dourado vermelho. Vamos lá. E você, Rogério, de onde? Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus, ele é grande. Irecê, Santo Antônio é grande. Ganhei, Seabra, ganhei. Seabra é mais longe, vamos lá. E Seabra, mas Seabra ainda é uma cidade média, né? Não dá para dizer que ela é pequena, né? Mas vamos lá, vamos usar. 50 mil habitantes. Então, vamos usar. 50 mil não tem problema, não. Cabe aqui no bairro de Salvador. Mas vamos lá. Nosso amigo Michael, que é lá de Seabra, tem lá o tio Maicão dele. O tio Maicão. O tio Maicão comprou uma casa de Dona Gertrudes, fez um contrato bonitinho, né? Pagou e está lá na posse dessa casa. Só que lá em Seabra, pessoal não tem esse hábito de fazer registro de propriedade em cartório.
Você vai me dizer que tio Maicão, tio de Maico aí, é proprietário? Propriedade imóvel? Gente. Não, professor, ele está com a posse, eu né? acho. Eu acho que propriedade não. Propriedade, tio Maicão só vai ter propriedade se tiver registrado, que é propriedade imobiliária. Mas perceba, todo mundo lá em Seabra faz assim, ó, o pessoal contrata, faz tudo no papel, fio do bigode, o pessoal assim, cidade pequena, porém decente, aquela coisa assim. Mas como, velho? Você, na verdade, tem nessas circunstâncias a ausência de má-fé. Mas você tem posse. Tem, inclusive, justo título, um contrato, mas não tem propriedade ainda. Então, nosso amado tio Maicão vai, nesse ponto, ter que verificar o registro com quem esteja, e pode estar, não no nome de Gertrudes, mas no nome de Elana Barreto, que estava lá, era uma senhora poderosa lá, latifundiária, mas nunca ligou lá para esse negócio, não. Falou o nome dela. Mas ela nunca foi lá. Interessa. Não interessa. Nós vamos ter um justo título para demonstrar uma posse, inclusive, de boa-fé de tio Maicão para ele usucapi. Entenderam? Professor. Pois não, meu amor. Só para vocês no entenderem, interior... eu vou responder sempre meu amor, porque eu não sei quem está falando. Tá? Não, tranquilo. No meu interior é comum que as pessoas façam esses contratos de compra e venda. Vai comprar um terreno, aí vai ali. No meu interior era um cara chamado Zinho. Ele tinha um computador e na época ele fazia os contratos, mas não registrava, né, no cartório. É esse caso que o senhor está explicando? Esse caso vai demonstrar específico. Todo mundo lá... Qual a cidade, Oswaldo, mesmo? Conceição do Coité. Em Conceição do Coité, cidade muito legal, região cisaleira. Meu diretor de secretaria, inclusive, é de lá. Né? Aí o que é que acontece? Lá em Coité, todo mundo que comprava fazia lá o contrato com o Zinho. O contrato com o Zinho é horrível, né? Vamos lá. Mas vamos lá. Nesse ponto, o contrato com o senhorzinho, para não ter cacófato, né? Mas o contrato com o senhorzinho, todo mundo fazia lá esse contrato. Mas esse contrato é só um título. Ele não é título hábil para transferência da propriedade. Mostra, porque todo mundo fazia mesmo, todo mundo faz dessa forma. Isso mostra que é uma boa-fé, mas não é a forma de aquisição. Ô, professor, eu acho hoje em dia que não é uma questão só de boa-fé, não. Hoje em dia, aqui em Salvador, eu conheço muitas, quer dizer, muitas não, né? Não vou dizer muitas, que eu conheço umas 5 pessoas, né? Que compraram um apartamento e não registraram, não transferiram, só tem contrato de gaveta, que era chamado antes, né? Que é aquele contrato de compra e venda, e não transferiram. Para mim, isso não é boa-fé, porque acham que a transferência para o cartório, pagar aquele TV, pagar as taxas cartorárias é um valor muito alto, então a pessoa fica com esse contrato de gaveta para futuramente, se acontecer algum problema, ela apresentar isso, né? Mas eu acho que isso não é ser de boa-fé, porque ela não Diga, oi? Pode falar, professor. Claro, meu mozinho. É justamente isso que eu quero mostrar para você. Porque você está analisando o contexto da boa-fé, na conduta ser idônea ou não dessas pessoas que, na verdade, não fizeram o registro simplesmente para sonegar a parte de tributação. Mas você precisa compreender, Luana, assumiu sua imagem, né? Que esta noção da boa-fé é na relação jurídica à vida entre os sujeitos, entre o comprador e o vendedor. Ou seja... Entendi. A relação aqui entre eles não é em relação ao Estado. E perceba, você vai aprender... Não sei se é comigo, porque isso... Não, acho que isso é uma pontinha no programa, porque o programa não tem o direito real na coisa ali, mas tem esse que é o direito à propriedade, que vocês vão falar do compromisso irretratável de compra e venda, a promessa de compra e venda.
né? Nessa noção da promessa de compra e venda, nós vamos ter a possibilidade de exigi-la, mas o fato é que vamos entender a noção de boa e de má fé. Vai ser na relação entre eles. Entendi Então, agora, professor. Não tem nada a ver com a... Não tem nada a ver com os impostos que ele... Não. Entendi. Mas deixa eu complicar um pouquinho mais, porque aí, aparentemente, quando eu complicar, vai ficar mais fácil você entender. O que é que vai acontecer, meu amor? Vamos botar os colegas aqui como personagem. Rogel e Ivan. Rogel vendeu um imóvel para Ivan, fez lá a promessa de compra e venda. Ivan, eu tenho mais intimidade, eu escolho mais. Ivan, que já foi meu aluno, é Ivan, sonegador, descarado, sem vergonha, né? Não quer pagar imposto de nenhum, botou lá o contrato na gaveta e disse assim, um dia eu faço a transferência, não sei o quê. Mas Ivan foi fazer mestrado, doutorado fora do país, deixou a casa fechada. E Rogel, que é mais salafrário que Ivan, sabe o que ele fez? Ele vendeu para Felipe, que não tinha nada a ver com a história. Aí o que acontece, Filipão? Filipão não é menino. Filipão fez o quê? Registrou essa compra e venda. Ou seja, o título que Ivan tem só vai ser oponível ao Rogel. Mas aí, professor, o outro, já que tinha esse contrato de compra e venda, aí a boa-fé vai incidir e aí ele pode, na justiça, ele não vai recuperar o bem, mas ele pode, em ação regressiva, não pode em ação regressiva. Vai recuperar o bem. Não vai, mas ele queria a propriedade, princesa. Mas ele não pode, já que ele tem esse contrato de compra e venda com essa boa-fé nessa relação de compra e venda, ele não pode ser ressarcido, indenizado... Por quem? Pela pessoa que vendeu, esqueci o nome. Rogel. Por Rogel. O Rogel que já se picou. Porque, minha princesa, você precisa entender isso. A lógica do campo dos direitos reais. Perceba, o bem está aí. O Rogel vendeu para Ivan e para Felipe um apartamento lá no Solar dos Cardeais, lá no Alba Longa, lá na mansão Wildberg. Vendeu lá um apartamentão maravilhoso. Ivan foi fazer mestrado e doutorado em Portugal. Felipe comprou depois, não sabia de nada, registrou quem é o dono, Felipe. Relação jurídica não é direito real. A relação pessoal de Ivan com Rogel. Certo, mas eu digo assim, mesmo que, por exemplo, ele foi fazer mestrado e doutorado e não teve, ficou fora do país 1 ano ou 6 meses, digamos, 3 meses. E nesses 3 meses ele não conseguiu fazer, ele não tem como recorrer na justiça e dizer que ele tem um contrato de compra e venda na mão, ele não pode fazer nada. Nenhuma indenização, eu sei. É isso que eu estou dizendo. Ele não vai conseguir o imóvel de volta, mas ele pode ser ressarcido por Rogel. Você está querendo... Nós estamos discutindo de propriedade, né, meu amor? A gente quer discutir quem que vai ficar com o bem, né? Entendi. Mas ele pode ter indenização, né? Pode, meu amorzinho, minha pitula. Só que Rogel já fugiu, baby. O que acontece? Entendi. Por que eu tenho muita cautela quando ensino essas coisas? Porque, às vezes, o pessoal estudante de direito acha que o direito garante ele ser ressarcido, sim, se achar dinheiro. É a teoria da evicção, professor? É um risco da evicção, sim. Isso. Nós teríamos no uma caso, situação, mas esse risco da evicção seria se tivéssemos feito o registro, né? Pressupõe o registro da evicção? Não, querido. Olha a situação fática. Ivan comprou de Rogel e não registrou. Ele só tem a relação pessoal. Rogel vendeu para Felipe. Rogel é um canalha, velho. Aí você fala assim, professor, que coisa... Meu filho, acorda para a realidade. A gente está num mundo em que você tem estelionatário o tempo todo. Eu sofri um golpe ano passado aqui. Perdi uma grana da zorra. Sofri um golpe mesmo. Você é juiz, consegui a prisão do cara. Mas quem é que está prendendo nessa pandemia? Prendeu, 48 horas depois soltou. Estelionatário.
Ajuizei a ação civil, para pensar de nossa amiga que sumiu aqui, Luana, né? Luana, ajuizei a ação civil, mas recebi esse dinheiro? Não, cadê o dinheiro do cara? Não, é isso, eis o problema, né? Entende, Eis o meu amor? problema. Não adianta ganhar na justiça e não ter o dinheiro para executar. Exatamente. E quem é que faz dinheiro? Porque às vezes as pessoas acham que o fato da justiça, a justiça reconheceu que você tem direito. Sim, boa porcaria. Por que esse cara não tem dinheiro? Não? A gente precisa entender que o mundo real é bem mais complexo. Né? Se alguém pega uma pedra e ruma no seu para-brisa, quebrou lá, você tem o direito subjetivo de processar o responsável por isso, mas o cara não tiver patrimônio. Entendeu? Você está frito. Sim. E é uma das lógicas de se entender o sentido de distribuição de renda. É porque você precisa ter o mínimo de patrimônio para que você possa pensar numa sociedade em que as pessoas se responsabilizem. Porque quando uma pessoa não tem nada a perder. Estão entendendo isso? Entendeu? Começou, e o clima ficou tenso. Olha, ele começa a falar sobre essa. Não, peraí, a aula tem que ser leve. Ó, o tempo já estourou, velho. Mas eu preciso dar parabéns pro meu irmão. Mas eu preciso que você anote duas coisas aí, por favor. Olha lá. Quanto ao tempo, a posse de boa-fé e de má-fé, todo mundo entendeu? Beleza? Então, quanto ao tempo, aí que Júlia falou, existe a diferença, é uma diferença processual, viu, velho? De posse nova e posse velha. Qual é a distinção de posse nova e posse velha? Isso está lá no CPC, viu, gente? Artigo 558, se quiser botar o 562 também pode, né? Mas a posse nova é a posse com menos de 1 ano e dia. A posse velha, ou de força velha, é que tem mais de 1 ano e dia. Aí alguém vai perguntar, sempre alguém pergunta, pessoas, se tem exatamente 1 ano e dia, 1 ano e dia, aí nesse caso ainda é posse nova. 1 ano e dia está no limite. Só que você não vai ajuizar, aí no dia seguinte já virou velha. Entende? E essa noção da posse nova e posse velha vai se referir especificamente a situações que você vai deferir liminar de reintegração. Então, exemplo, Ivan, que virou minha vítima, Ivan teve lá a casa dele em Praia do Forte invadida. Ora, se ele tem ciência de que esse fato ocorreu há menos de 1 ano e dia, ele pode pedir a reintegração de posse e o juiz pode deferir a liminar. Agora, se essa invasão tiver mais de 1 ano e dia, aí, neste caso, você vai ter que ir para o procedimento ordinário. Então, é uma diferença processual, mas que é muito relevante, tá? Terminando. Quanto à proteção, existe, aqui tem que botar o latim aqui para digitar, a posse ad interdicta e a posse ad usucapione. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Aqui. Posse ad interdicta, posse ad usucapione. Aqui é quanto à proteção. Né? Por quê? Porque a posse ad interdicta, você gera direito de defesa por interditos possessórios, mas não gera usucapião. Foi o caso que foi que eu brinquei que estava alugando uma casa minha. Alguém estava alugando uma casa minha. Esse locatário pode defender a posse de terceiros, né? Tranquilo, inclusive com a situação do desforço incontinente, usar violência, pode, né? Pode tranquilamente, mas essa é uma posse que é só para usar os interditos. Ela não se confere, se confirma ou se convola em propriedade. E só para não dizer que eu falei de flores, anote aí um outro palavrão, que é a composse, que é muito simples. O que é a composse? É a posse por mais de um titular. Né? Seria a ideia de uma posse em comum. Qual é o babado sobre a composse?
com posse pode ser de bens, pode ser pró-diviso ou pró-indiviso, né? Quando a gente tem a possibilidade da divisão imediata do bem ou não, né? Por exemplo, quando você é possuidor de um determinado terreno, Felipe e Rogel, a gente pode partir o terreno no meio e aí cada um vai estar com a sua cota à parte. Tranquilo. Aí é uma posse pró-diviso, né? 2 irmãos, 3 irmãos. Por exemplo, o meu irmão que está fazendo aniversário hoje, né, eu vou falar lá com ele. Minha mãe morreu e ela deixou para a gente um flat, né? E aí esse flat é meu e do meu irmão. Nós dois somos proprietários, entende? E temos a posse. Então podia dividir, vender o bem, fazer isso. Mas quando é o bem em si, o apartamento, esse flat, não dá. Então não dá para dividir o apartamento. Ou a gente vende e faz. Um terreno eu podia dividir. A ideia do inventário, alguém falou sobre inventário, o Cristiano falou inventário, é, muitas vezes, uma posse pró-indiviso. Por quê? Porque ainda vai ter que ser submetido à partilha. Tudo bem? Povo, já estourou o tempo. Quero dizer que eu me senti a Xuxa. Foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês. E espero que tenham gostado da nossa aula. A aula estará gravada lá no nosso canal. Por favor, quem começou a aula recentemente, se inscreva no canal e, em especial, ativa a notificação. Sabe por quê? Porque não tem jeito. Eu estava falando isso e alguém vai perguntar lá no grupo. A aula já ficou pronta? Eu não sei quando a aula ficar pronta. Eu gravo, boto no Google Drive e aí o pessoal coloca. Assim que você for colocado no YouTube, se você botou lá acionar as notificações, você receberá em primeira mão. Não esqueçam, gente, que amanhã, às 19 horas, estreia um novo clipe da minha banda e, se vocês quiserem, vão lá assistir. Vai ter uma contagem regressiva, vai ser bem legal e eu espero que vocês curtam a nossa música, que vai ser uma música bem interessante. Assim. No YouTube ou no Instagram, professor? No YouTube. Já. No canal Cruners, né? Vai estar lá. A gente vai anunciar no Instagram, assim, mas às 19 horas vocês vão ver lá. Beleza? Alguma dúvida? Sem dúvidas? Então, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Essas coisas todas. Boa noite. Tá valendo ainda o concurso de meme que alguém pode fazer. Tem foto, tem nesse negócio aí do YouTube, você pode fazer um print screen, você pode pegar... eu e o nosso amigo Felipe, acho que a nossa... Ninguém quer tocar alguma coisa? Que dia vai ser o sorteio, professor, do livro? Não tem sorteio, minha filha. Ah, não vai ter não, né? É concurso de meme. Ah, aí, tá bom. Então, veja lá. Vamos lá, gente. Boa noite. A minha música mesmo? Então, vamos lá, vai lá, bota aí. Me dê o sol. Doutor. And the night is gone, and the land is dark, and the moon is the only light you see. Bom, gente, vamos embora lá que eu já tô com você. Fui. Tchau, Banda Mel. É assim que ele falava no meu tempo.